quando são 20 horas, convido todos os nossos amigos e amigas aqui presentes para iniciarmos o nosso encontro da noite. Encontro este que tem por objetivo a nossa harmonização através da nossa doutrina, da nossa mensagem espírita. Vamos preparar o nosso ambiente lendo a seguinte reflexão. Nesta hora, quando o mundo se movimenta e se transforma, venho pedir-te o prodígio da tua força para que, penetrando em mim, possa levantar-me o ânimo e sustentar-me na luta que levo adiante. Compreendo agora, mais do que antes, que de ti vem essa força, porque és o único e verdadeiro poder. Sustentas o céu estrelado, o sol, a terra, e fazes prosseguir a vida. Preciso muito desta tua força. Sem ela, fico fraco, incapaz de vencer as dificuldades que me aparecem. Mas crendo firmemente que a tua força está posta dentro de mim, formo as condições da fortificação íntima, torno-me resistente e compreensivo e fico livre de todo temor. Com essa crença em ti, prossigo, Senhor, o meu caminho, animado de fé, confiança e determinação. Agradeço a tua presença em mim. Obrigado, Senhor. Então, com essa reflexão, com essa oração, nós vamos iniciar o nosso encontro da noite. Agradecidos mais uma vez ao nosso Jesus amigo, a oportunidade do trabalho, agradecer por esse momento que nos unimos, onde possamos todos nós confraternizar espiritualmente neste banquete espiritual dos amigos do bem que aqui estão. Que possamos nos aproximar deles com o nosso pensamento, com a nossa vibração e com as nossas intenções boas. Então, obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, que a tua paz permaneça em nós, fique conosco, que a noite seja para nós uma noite de harmonia e de serenidade. Que assim seja. Então, queridos amigos, é com muita alegria que recebemos os companheiros nesta noite e também por estarmos recebendo conosco o Roberto Scholl, que é um amigo nosso, companheiro da nossa casa, amigo trabalhador lá do Ceará, escritor, companheiro, divulga tanto a nossa doutrina, dedicado amigo no bem, que hoje vem caridosamente trazer para nós a sua palavra de consolo, de conforto e de instrução. Então eu deixo com o Roberto, que vai nos falar sobre o tema, como será a sua próxima reencarnação. Então vamos escutar e vamos ouvir o que esse querido amigo traz para nós. Boa noite, caros amigos, queridos irmãos aqui da Sociedade Espírita Fé e Esperança, casa tão querida, a qual nós temos um vínculo muito forte, lá de muitos anos, com todos os companheiros dessa casa. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para refletir um pouco sobre a doutrina espírita e o que ela pode nos ajudar na nossa vida, nas nossas ações, na nossa forma de viver. Há um tempo atrás encontrei um amigo, amigo não espírita, mas simpatizante do espiritismo, e fiz de brincadeira, em toda brincadeira, uma pergunta para ele. Essa pergunta que é o título da nossa exposição de hoje. Já pensou como é que vai ser a tua próxima encarnação? Mesmo que ele não seja espírita, ele tem essa concepção de reencarnação, uma ideia que ele, de certa forma, entende verdadeira. E ele, em tom de brincadeira, respondeu: próxima reencarnação? Eu não estou dando conta nem dessa, tem mais, vou preocupar com a próxima, né? Uma brincadeira que a gente fez, mas que, de certa forma, eu acho que é uma brincadeira séria, essa reflexão de nós nos perguntarmos: como será a nossa futura reencarnação? Por quê? Por que perguntar sobre isso? Porque nós sabemos que quando estamos falando do futuro, nós estamos falando também do presente. Porque a nossa construção para o futuro é feita nesse momento.
Nós somos espíritos imortais e a nossa vida é nós que construímos. Então estamos hoje construindo também, não só o futuro nesta encarnação, mas também nas próximas reencarnações. Porque Kardec já coloca, as reencarnações são solidárias entre si, quer dizer, não há uma solução de continuidade. O espírito é o mesmo, o corpo varia, né? A denominação, a forma que a gente vem na matéria é diferente, mas o espírito é o mesmo. Que parâmetro será que nós queremos viver na nossa próxima reencarnação? Quais as condições familiares que nós gostaríamos de encontrar na próxima reencarnação? Talvez nessas não sejam tão equilibradas, adequadas. A gente não gostaria de uma reencarnação, uma família melhor, mais equilibrada. Os relacionamentos que nós programamos para a nossa futura reencarnação, que estão sendo construídos no hoje. Quais são os fatores culturais, socioeconômicos que nós tentamos imaginar como será a nossa próxima encarnação? Será que é possível prever esse futuro? Nós, de certa forma, podemos fazer um breve estudo de nós mesmos, um estudo simples, e podemos nos situar nesse sentido. Por exemplo, como é que é a minha vida hoje, o meu dia a dia? Quais são as atitudes que me representam? Aquelas que são mais marcantes na minha vida. Será que eu já procuro fazer tudo aquilo que eu compreendo que serve como um caminho para a felicidade? O que eu estou fazendo, pensando e sentindo está na direção correta desse encontro com a felicidade? Lembremos a frase de Jesus: a semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. Então nós estamos semeando também nesse momento, além de colhendo os frutos semeados nas encarnações anteriores. Nós que somos espíritas temos algumas bases racionais para essa compreensão. E aqui rapidamente falando dos princípios da doutrina espírita. Nós acreditamos e entendemos a existência de um ser criador, a inteligência suprema, Deus. Nós também entendemos que somos um espírito imortal, uma consciência que pré-existe e sobrevive à matéria. E essa consciência, ou esse espírito, também está submetido à lei de progresso, lei de evolução. Como? Através das reencarnações e da lei de causa e efeito, também conhecida como lei de retorno ou lei de responsabilidade. Pois bem, esses princípios básicos da doutrina espírita nos consolida e nos dá essa convicção. Se o nosso objetivo de todos nós certamente é a felicidade, aqui podemos pensar a felicidade, entre aspas, como o céu, o paraíso, seja ele aqui na Terra ou após a nossa experiência aqui na Terra, nós sabemos que ela só será possível, essa felicidade, se nós estamos nos encontrando ou a caminho da paz, de uma atitude pacífica, de uma atitude conciliadora. Lembremos lá no Livro dos Espíritos, na questão 922, Kardec pergunta a medida da felicidade comum a todos os seres, aqui nesse planeta, né, ainda encarnados. E os Espíritos dão 3 condições, que são básicas para a nossa felicidade. Para a vida moral, dizem eles, consciência tranquila e fé no futuro. E para a vida material, a posse do necessário. São as 3 condições que os Espíritos nos dizem assim que seria o patamar suficiente para nós estarmos em felicidade aqui na Terra. As 2 primeiras, consciência tranquila e fé no futuro, nós entendemos que depende exclusivamente de nós, da forma como agimos no nosso mundo íntimo em relação aos outros. Ou não? Certamente é isso. Consciência tranquila e fé no futuro. Outra pergunta interessante. Nos meus relacionamentos, eu limito esse trato só àqueles que têm os meus interesses iguais ou estendo a todas as demais relações que eu tenho, relações sociais? A indulgência é uma prática minha do cotidiano ou só quando me convém? Estou procurando desenvolver um sentimento de igualdade e pertencimento com todos. E aqui colocamos a humildade como foco desse sentimento.
Ou ainda me acho superior às outras pessoas? São coisas importantes nos perguntarmos. Uma última pergunta nesse quesito. Eu me esforço para desenvolver o perdão? Ou ainda estou alimentando sentimentos de raiva, de mágoa, quando eu sou ferido? Isso é importante, porque se eu estou trabalhando de uma forma consciente na conquista dessas virtudes, da serenidade, da humildade, do pertencimento, certamente eu estou trabalhando para ter uma futura reencarnação melhor, numa condição mais equilibrada no nível social, no nível familiar, nos relacionamentos. Porque eu estou trabalhando para isso, estou semeando, mesmo que agora não colha a esses resultados. Mas há o terceiro item que é importante naquela questão do livro dos Espíritos, que é a posse do necessário, que também vai nos ajudar nessa encarnação ou na futura a entrarmos numa situação de equilíbrio e felicidade. Só que na questão da posse do necessário, as coisas já são um pouco diferentes. Vou depender de condições exteriores, fora de mim, para que isso possa ser equilibrado. Que condições são essas? A condição aonde eu reencarnar do meio social, a sociedade que eu reencarnar. Será que essa sociedade vai me possibilitar essas conquistas da posse do necessário ou vai dificultar? Veja, consciência tranquila e fé no futuro é um trabalho interno forte meu. A posse do necessário vai depender das coisas exteriores, já um pouco mais. Nesse item, há um item de capital importância que nós devemos trabalhar também, que é a benevolência. Benevolência é uma palavra do latim que vem bene, bem, volare, querer, desejar. Ou seja, benevolência é nós demonstrarmos bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas. É nós revelarmos empatia, altruísmo, agir no bem em relação ao nosso próximo. A questão é, será que a sociedade em que viveremos na próxima reencarnação irá nos permitir condições razoáveis para que possamos conquistar uma vida digna? O que é uma vida digna? A posse do necessário. Conforto, segurança, saúde, trabalho, um trabalho decente, salário digno, educação, tudo que a gente precisa para viver razoavelmente bem. Nós entendemos que essas conquistas disso, claro, depende sim de esforço e vontade de cada um de nós. Mas uma grande parte, como já falamos anteriormente, vai depender das condições oferecidas pelo meio social em que vivemos. Daqui a pouco vocês vão entender por que nós estamos falando dessas situações. Há pouco tempo eu estava olhando estatísticas que ainda não estão prontas, né, do censo que está sendo feito no Brasil. E o perfil sociodemográfico dos espíritas do Brasil ainda não está acabado, não está concluído, mas dão estimativas de que no Brasil existem 4 milhões de espíritas declarados. 2,2% da população, mais ou menos. E 40 milhões que se dizem simpatizantes. Uma característica interessante que está se repetindo desde os últimos censos é que, em comparação com as outras religiões, especialmente, os espíritos são aqueles que têm um grau maior de instrução, escolaridade e condições econômicas favoráveis. Muito bem. Isso não deve servir de motivo de orgulho para nós, mas de reflexão. Por quê? Vamos pensar o seguinte, será que nós já nos perguntamos por que algumas pessoas, e aqui eu estou colocando no meio espírita, né, têm a situação mais privilegiada em relação aos outros? Talvez algum de nós pensemos, não, isso é a lei de causa e efeito. Eu estou recebendo uma condição favorável agora porque eu mereci isso. Será? Será que é merecimento? Será que é justiça divina? Se nós pararmos para pensar com mais seriedade, nós vamos ver que as condições favoráveis que alguns de nós temos não são por merecimento, mas são por misericórdia divina. São oportunidades que Deus oferece para nós aprendermos a agir de forma solidária e humanitária com aqueles que não têm tantas condições, como talvez alguns de nós possamos ter.
Há uma frase num filme passado há um tempo atrás, um super-herói, se não me engano era o Homem-Aranha, onde o personagem dizia assim: grandes poderes, grandes responsabilidades. Então imaginemos, nós como espíritas temos um conhecimento bastante ampliado da vida espiritual, lei de causa e efeito, justiça divina. Muitos de nós trazemos condições favoráveis no campo material. Nós temos responsabilidade com tudo isso que recebemos. Não por merecimento, como se mas por misericórdia divina. A pergunta fica: será que nós estamos utilizando o nosso potencial construtivo e as condições favoráveis também em benefício dos outros? Porque o Espiritismo nos convida a ver qual é a nossa relação com o mundo em que estamos vivendo agora. Não só com o mundo futuro, seja no mundo espiritual, seja a próxima reencarnação, mas com o mundo atual. Vamos pensar de forma especulativa, de novo, a pergunta inicial. Em que condições nós achamos que reencarnaremos na próxima vez? Se nós analisarmos as condições atuais, socioeconômicas do mundo atual, né? E se elas não forem alteradas com muita urgência, num patamar político-econômico, as desigualdades, as injustiças sociais e a concentração de renda serão cada vez maiores nas próximas décadas e para as futuras gerações. Quem sabe nós vamos estar reencarnando num mundo mais desigual do que é hoje. Resumindo, fazendo uma ligação com o que falamos antes, talvez a nossa próxima reencarnação vai ficar mais difícil nós conquistarmos a posse do necessário. Porque ela vai depender só da nossa força de vontade, mas do meio aonde nós estaremos reencarnando. E aí nós vamos entrar no segundo quesito da nossa futura reencarnação, a condição socioeconômica. É um exercício, apenas para a gente pensar um pouco sobre o mundo atual e o mundo que queremos para o futuro. Com essas condições que falamos que se não se alterarem, você sabe qual é a chance de nós reencarnarmos entre os super ricos? Super rico é aquela família que há muitas gerações já não trabalha. Tá? São aquelas que têm o poder econômico e, por consequência, mandam, né, nas nações. Decidem a vida e o destino da humanidade. Você sabe qual é a chance de nós reencarnarmos ali? 1 em 1 milhão. 0,00001% de reencarnar ali. A chance não é muito favorável, né, Portaria? Está difícil, né? Então vamos pensar numa família milionária. Nós estamos fazendo aqui, estatisticamente, o que nós aprendemos, não só pelo IBGE, mas pelas estatísticas mundiais também. Uma família milionária, a chance é de 1 em 1000. Parece que melhorou um pouquinho, mas é muito difícil. São aquelas famílias de cinema, né, que viajam para todo lado do mundo, tem os melhores, tudo que é melhor está para eles. Vai ser muito difícil não reencarnar ali, pessoal. Tá? Então, numa família rica, aquelas que são invejadas, que têm as melhores escolas, planos de saúde, melhorou um pouquinho. A chance de não reencarnar nessa família é de 1 em 100, 1%. Parece que é mais fácil, mas não é. 1% é bastante difícil. Vamos baixar um pouquinho mais para ver se nós estamos com chances maiores. Família de classe média alta. Renda entre 10 e 20 salários mínimos. 3 em 100. 3%. Condições, possibilidades poucas. As condições são muito boas de reencarnar uma família assim, mas é baixa possibilidade. Veja, nós estamos pensando na nossa próxima reencarnação, pessoal. Talvez hoje nós estamos numa condição favorável, mas estamos pensando na próxima. Classe média baixa. Renda familiar entre 6 e 12 mil reais por mês. Quais são as chances? 14 em 100, 14%. Apesar das condições apresentarem algumas dificuldades nessas famílias, 6 a 12 mil reais por mês, não é muita coisa, mas dá para viver de uma forma razoável, né? Mas comparativamente com a situação mais baixa é muito melhor, porque nós vamos para a família agora. Qual é a chance de reencarnar uma família que ganha 4 e 6 mil reais por mês? É família, não é salário de um, é dividido por todos os membros. Renda familiar. 18% de chance de reencarnar uma família que ganha entre 4 e 6 mil reais. Situação material dessas famílias, isso é difícil, acesso precário à educação, à saúde,
é uma situação mais complicada de viver. Mas existe situação pior ainda. Família com renda mensal inferior a R$4.000. Sabe qual é a chance de nós reencarnarmos nessa família, pessoal? 64%. A gente se assusta um pouco, talvez algum de nós não estejamos nessa condição, tá? Mas é uma situação bem de pobreza, com poucas possibilidades de melhoria, condições de moradia precárias, saúde, educação péssima, dependendo muito de programas governamentais e da caridade alheia, uma grande possibilidade de reencarnarmos aí. E dentro dessas condições, nós vamos dividir um pouco mais ainda. Desses 64%, 42% poderão renascer numa renda de até 3.000 salários, de 3.000 reais, melhor dizendo, mensais. E 12% abaixo da linha da pobreza, menos de um salário mínimo. Carência material absoluta, fome e miséria. Chance de ascensão social, muito pouco. Vocês devem perceber por que eu estou falando essa estatística aqui. É uma maneira diferente de nós enxergarmos a nossa realidade e planejarmos para o futuro também. Por que estamos trazendo essas informações? Só pensemos, a nossa chance de reencarnar, a nossa próxima reencarnação, se as condições atuais se permanecerem, nossa chance de reencarnar em condições precárias é de 80% a 85%. Muita dificuldade de sobrevivência. Qual é o grau de envolvimento nosso nessa situação social? A pergunta novamente fica, o que nós estamos fazendo para que essas condições subhumanas da nossa sociedade atual sejam alteradas? Porque aí entra uma questão importante. Talvez nós não estamos nas condições mais precárias, se nós estamos em uma condição um pouco mais favorável, é porque nós estamos ainda a caminho, estamos encarnados e podemos fazer algumas coisas que podem ajudar a alterar essas condições sociais, socioeconômicas da nossa sociedade. Imaginemos, muitas vezes as pessoas pensam assim, não, a pessoa venceu por seus próprios méritos. Não é assim que funciona. As coisas acontecem sempre num conjunto, favorável ou desfavorável. É imprescindível nós nos comprometermos de alguma forma para que melhore as condições aos nossos irmãos mais carentes, que eles também possam ter acesso àquilo que nós tivermos de acesso. Mas individualmente, o que eu posso fazer? Eu tenho alguma condição? Kardec fala em várias das suas obras, mas ele diz assim, sem as reformas das instituições, se torna muito difícil a reforma do indivíduo. Kardec coloca a condição da melhoria da sociedade para que o indivíduo também possa se melhorar materialmente e moralmente. Veja o papel que a sociedade tem, e nós como espírito pertencemos à sociedade, de dar condições a essa sociedade em que vivemos ser uma sociedade mais justa e mais humanitária, mais solidária. Uma sociedade que privilegia o individualismo e dá prêmio àqueles que agem de forma egocêntrica e opressora, é uma sociedade fadada ao fracasso, enquanto instrumento de evolução moral. Porque ela está incentivando o individualismo, o egoísmo, e não a solidariedade e a caridade. E aí que nós, como cidadãos, podemos fazer a diferença. Agindo, falando antes com o Simval, às vezes dentro do nosso núcleo familiar, dentro do núcleo religioso em que pertencemos, dentro daquela localidade onde nós estamos, de uma forma mais humanitária, ajudando a construir essa sociedade mais solidária. Nós temos que trabalhar para que a sociedade em que vivemos, as instituições e o Estado aqui, esquecemos partido, não é isso que estamos falando. Estado como uma instituição, como uma entidade coletiva, que organiza as relações sociais. Então, a sociedade, a instituição e o Estado tem que atuar como promotor, instrumento para uma maior equidade social. Porque Kardec coloca essa proposição, para que a pessoa se evolua moralmente, ela tem que ter uma condição social e econômica também que favoreça isso. Imaginemos, pessoal, nós numa condição miserável, vivendo hoje, num dia de chuvoso como esse, que a casa pingando, chovendo, não tem alimento para dar para o meu filho. Como é que eu vou pensar em caridade, solidariedade, em melhorar moralmente? Estão faltando as coisas básicas.
Façamos essa relação. Como nós podemos fazer isso? Ajudando, incentivando para que se favoreça um processo mais justo de distribuição de riquezas, oportunidades, que se respeite a capacidade de cada um, mas que cada um possa se desenvolver e se promover. Não é um Estado dando tudo, mas favorecendo que a pessoa possa se desenvolver. Isso aqui é coisa política? Eu vou dizer que não. Eu vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo e Pascal vai botar lá no capítulo 11. Sem caridade não haverá descanso para a sociedade. Digo mais, não haverá segurança. Esse é Pascal, o Espírito, aquele Espírito iluminado, falando de Kardec colocando ali. Sem caridade não haverá descanso para a sociedade. Digo mais, não haverá segurança. Porque o egoísmo é a negação da caridade. Veja o nosso papel, e a gente tem que analisar nosso papel de agente transformador da sociedade. Outra questão, já falamos aqui uma certa vez, mas vale a pena de novo, na questão 930 do Livro dos Espíritos. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Fome aqui é simbólico, porque você não está sendo atendido nas suas necessidades básicas, a posse do necessário, que é aquela questão 922 do Livro dos Espíritos. Veja como está tudo interligado. Mais adiante, Kardec vai pegar na lei de sociedades, na lei de igualdade, melhor dizendo, ele vai pegar na questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Quer dizer, nós vivemos nessas desigualdades, isso aí é lei natural. É Deus que quer assim? A resposta dos Espíritos, não. É obra do homem e não de Deus. Resposta literal dos Espíritos. Má ação do homem, fruto do egoísmo. Kardec pergunta, algum dia essa desigualdade desaparecerá? E eles respondem, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Aí sim, se todos têm as mesmas condições e alguns estão melhores que os outros, aí é o merecimento daquele que tem mais. Mas as condições são iguais para todos partirem. É isso que a doutrina espírita nos convida a refletir na nossa ação na sociedade. Na questão 807, há um grave alerta àqueles que podem, mas não se esforcem em melhorar as condições sociais. Por isso que eu estou trazendo esse tema hoje para nós, porque nós temos o conhecimento. E nós temos que ter ação nesse sentido. A pergunta de Kardec, 807, por vocês confiram no Livro dos Espíritos. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Parece que é uma pergunta de um discurso político. Não, Kardec está perguntando nas nossas leis sociais aqui. Resposta. Merecem anátema, condenação. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo que tiverem feito sofrer os outros. Entenderam aqui chegar hoje na nossa futura reencarnação? Se nós não estamos agindo coletivamente de uma forma que favoreça a sociedade como um todo, nós estamos nos comprometendo inclusive a nossa futura reencarnação. Lembra a nossa possibilidade de reencarnar? 80, 85% numa condição material muito desfavorável. Então aqui o princípio da solidariedade e da fraternidade deve estar na base de todas as instituições e relações sociais. E nós temos que trabalhar para isso. Sair do individualismo, que vive sem uma preocupação coletiva, e trabalharmos de uma forma mais solidária com todos. Falando na prática, nós temos que procurar nos engajar e defender propostas políticas que promovam programas sociais. Quando eu falo política, pessoal, esqueçam partidos. Político é a relação que nós temos com a sociedade. Onde há uma proposta que promova o indivíduo, melhores condições sociais, nós temos que estar juntos. Não interessa se é de partido A, B, C ou D, é onde nós temos que estar. Mas olhar a fundo se aquilo aí realmente é o interesse daquelas pessoas, né? Dos agentes políticos e das instituições ao qual nós também pertencemos. Como nós podemos fazer isso? Eu vou dar alguns exemplos, talvez vocês possam concordar ou não.
Eu sou favorável a defender uma saúde pública, universal e gratuita, com qualidade para todos. Não seria uma coisa adequada? Acesso à educação pública a todos, com condições e profissionais qualificados e valorizados. Nós estamos vendo isso na nossa sociedade hoje? Infelizmente ainda não, né? Está se construindo, mas é um processo. A sociedade tem que favorecer as pessoas consigam se desenvolver individualmente, né? Com o seu próprio mérito também, mas tem que dar as condições. Às vezes é necessário o auxílio emergencial para aqueles que não têm condições, que o grau de vulnerabilidade é muito grande e não conseguem andar pelas suas próprias pernas. Não sei qual é a opinião de vocês, eu vou falar uma coisa aqui, não me entendam mal, mas esse dia eu encontrei uma pessoa conhecida, a gente começou a conversar um assunto e de repente ele tocou num assunto, não estava nem perto disso, ele falou contra essas bolsas que existem. E às vezes a gente tem uma ideia assim um pouco, eu sou contra essas bolsas, porque aí a pessoa não quer mais trabalhar. Às vezes a gente não consegue compreender a situação de vulnerabilidade daquele indivíduo recebendo essas bolsas família, bolsa X ou aquilo. E às vezes aquilo é o mínimo que tem para a pessoa ter condições de sobrevivência. Então a gente tem que ver muito cuidado isso. Eu estou falando uma questão agora política, de coisas do dia a dia, para a gente entender como desenvolver em situações que possam favorecer aqueles que são mais desfavorecidos. É claro que nós não somos favoráveis a dar, entre aspas, esmola a vida toda, mas favorecer para que a pessoa possa sair com as suas próprias pernas. Condições de regularidade e previdência social. Quando você chegar numa certa idade, nós estamos chegando mais perto, aqui os nossos cabelinhos brancos, sem cabelo aqui, nós vamos ter condições de nos mantermos financeiramente, com remédios e tudo. Se não houver condições, a sociedade tem que suprir isso. Está lá no Livro dos Espíritos. Auxiliar os mais fracos. É quando o indivíduo está mais vulnerável, é que ele precisa de mais apoio. Jesus nos fala que a única forma de salvação está especificada na parábola do bom samaritano. Isso todos nós conhecemos, né? Lembramos daquela parábola, onde tem um indivíduo caído, passa o sacerdote e o levita. Vamos ver os papéis aqui. Sacerdote e levita estão representando aqueles conhecedores da verdade, os detentores de condições materiais privilegiadas, tá? Que estão caminhando, passam do lado do caído e vão embora. Nem olharam direito, para não se comprometer. Aí vem o samaritano. Provavelmente o samaritano é alguém iletrado, sem muitas condições financeiras, sem conhecimento da lei, que os outros dois tinham, mas ele é o contrário. Se sente movido de compaixão, dedica todo esforço e vontade para levantar o caído, cuidar dele. E lembra que ele coloca esse homem numa hospedaria, numa estalagem, e diz para o dono lá, na volta eu pago a despesa. Quer dizer, deu uma proteção além daquela inicial. É interessante quando a gente começa a entender esses papéis e nos colocar nesses papéis. Porque nós enxergamos a caridade normalmente do ponto de vista daquele que faz. Nós somos o caridoso, né? Ou o sacerdote e levita, que não são, ou o samaritano, que é. Mas Jesus termina essa parábola com uma pergunta bem interessante para o doutor da lei. Quem foi o próximo do caído? O que Jesus está querendo nos dizer? Está nos lembrando que todos nós, em nossa caminhada evolutiva, vamos vivenciar todos os personagens dessa parábola ao longo da nossa existência. Eu não falei que tinha, você sabe que tinha um bandido, um ladrão, né? Que bateu naquele que estava caído. Então nós já fomos o ladrão, talvez. Talvez já fomos o sacerdote. Talvez já fomos o levita. Talvez agora estamos começando a aprender a ser o samaritano. Mas talvez nós já fomos ou seremos ainda o caído. Aquele que vai precisar do auxílio do outro. Então é interessante nós analisarmos, quando estamos defendendo algumas causas, quais são as causas mais importantes que devemos defender. Aquela só em nossa causa própria ou aquela que inclui aqueles mais desfavorecidos?
Somos a favor de medidas de proteção social a pessoas em vulnerabilidade social? Não. Ou somos contrários a isso? Cada um defende o seu e cada um se vira. Isso vai demonstrar o nosso grau de entendimento. Porque as causas que defendemos hoje, meus amigos, poderão nos salvar na nossa próxima reencarnação. Vamos ter que nós vamos trabalhar por uma causa agora de uma sociedade mais justa e igualitária, né? E quando nós reencarnarmos numa situação de mais vulnerabilidade, nós vamos ter o apoio daquela sociedade que nós ajudamos a construir. Então, a nossa próxima reencarnação depende de como estamos agindo hoje, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista moral. Lembremos que, estatisticamente, as chances de reencarnarmos em condições de precariedade são muito grandes. Pelas condições atuais, 80% a 85%. Então, vale a pena a gente refletir, e a doutrina espírita nos convida a isso. A doutrina espírita ela é muito mais do que nos ajuda na compreensão da vida no mundo espiritual, ajuda a nossa compreensão da vida aqui, ainda na matéria. Então vale a pena a gente ver, independente de paixões idealísticas ou políticas, mas sendo prático, estamos agindo com humanidade, com bom senso e razão nas nossas causas que defendemos? Vale essa reflexão, fica a dica. E que possamos todos nós nos encontrarmos numa próxima reencarnação, quem sabe no fé e esperança, né? Daqui a quantos anos, sei lá, se 200 anos vai estar funcionando ainda, né? Mas que a nossa sociedade já possa estar muito melhor do que está hoje. Então, meus amigos, fica essa nossa reflexão de hoje, um pouco diferente de uma abordagem que normalmente a gente faz, mas que acho que serve para a gente sair daqui pensando um pouco mais. O que eu defendo? Quais são as coisas, quais são as bandeiras, né? A bandeira principal, como diz Kardec, é do espiritismo cristão e humanitário. Mas aquilo que eu defendo está dentro dessa causa cristã e humanitária? Muito obrigado pela paciência, pela atenção de todos. Possamos refletir sobre isso mais tempo ao longo da nossa vida também. Muito obrigado. Que nos trouxe essas reflexões, que possamos guardar com carinho conosco, levando essa certeza que individualmente o trabalho de cada um. Então, Roberto, muito obrigado pela tua presença e mais vezes esteja conosco, brindando com a tua inteligência, com a tua capacidade, com o teu discernimento. Que o Jesus, os amigos do bem, estejam sempre te amparando. Você leva essa bandeira aí com boas informações e boas instruções. Muito obrigado. Então, pessoal, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos amigos do bem por esta noite, por esse momento tão importante, esse ambiente tão agradável espiritualmente, que agora possamos, então, ao encerrar a nossa reunião, pensarmos também naqueles mais aflitos, sejam encarnados ou desencarnados, a sociedade como um todo, que nesse momento está em aflição, em dificuldade, que vamos nos unir aos bons pensamentos, às boas vibrações, para que todos sejam acolhidos fraternalmente, o mínimo necessário. Obrigado, meu Deus, por tudo, pela vida, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade do aprendizado, que o teu amor, Jesus, comece em nós e comece a ser dividido com todos. Que a tua paz, que a tua energia do amor toque o coração de todos os presentes. Muito, muito, muito obrigado, Senhor, por esse instante de fé, estudo e aprendizado. E assim, com esse sentimento, nós agradecemos a todos, agradecemos pela presença dos amigos que nos visitam, encerramos as atividades desta noite, nesse instante. Ainda lembramos que quem quiser receber um passe pode aguardar no salão, os demais também possam retornar para suas lares, levando esse abraço espiritual para nossos trabalhadores espirituais da casa. Obrigado a todos.